Bem, no vídeo passado nós calculamos este exercício, né? Foi onde foi nos dado essa tabela de frequência e nos pediram para completar a tabela de frequência. Este foi o dados apresentado, este foi a fórmula que utilizamos para completar essa tabela de frequência. Este foi o exercício da aula passada. Qual é o exercício para hoje? Bem, para hoje vamos resolver o quinto exercício, onde vamos ver a média, a mediana, a moda, a variância e o desvio padrão para variáveis qualitativas e variáveis quantitativas discretas. Bem, então o quinto exercício é-nos apresentado essa tabela de frequência. Essa tabela de frequência nós calculamos no exercício número 2, que já está disponível aqui no canal. No exercício número 2 nos deram apenas esses dois dados, né? Essa parte aqui da tabela que está verde, e nos pediram para completar a tabela. Nesse exercício nós completamos esta tabela, onde vimos que esta aqui tem que dar sempre igual a 1, e esta aqui foi o somatório do n. Então, esta tabela foi o exercício número 2. Então, vamos utilizar os dados dessa tabela para calcularmos a média, a mediana, a moda, a variância e o desvio padrão. Então, sem mais demora, vamos começar pela moda. O que é a moda? Ou seja, moda, quando você pensa em moda, o que é que lhe vem em mente? O que é que deve ser a moda? Na aula teórica, nós falamos sobre moda. Vimos até exemplos de como podemos calcular a moda. Só para puxar aqui um slide da aula teórica, na aula teórica nós vimos isso sobre a moda, né? Vimos que a moda é o valor ou a categoria mais frequente na amostra. Ou seja, aquele valor que aparece mais na amostra é que é a nossa moda. Então, se nós voltarmos no nosso exemplo, no nosso exercício para hoje, nós podemos ver que, então aqui, qual deve ser o nosso valor para a moda? Ou seja, qual é a fórmula que nós utilizamos para calcular a moda? Será que tem uma fórmula? Não, não tem fórmula. Para calcularmos a moda, simplesmente temos que verificar, identificar, ver qual é o valor que mais aparece na amostra. Temos aqui as nossas categorias, né, que diz que é o número de colheitas defeituosas, que foram de 0 a 5. Onde é que nós vamos ver o número que mais aparece de colheitas defeituosas? É na frequência absoluta. Ou seja, nesse número de colheitas, quando foi 0, correram 49 casos. Quando for 1, foram 63 colheitas defeituosas. Quando foi 2, foram 41. Quando for 3, foi 15. Quando foi 4, foi 15. E quando foi 5, foi 2. Então ele está a te perguntar, dentre todos esses valores, onde é que ocorreu mais? Ou seja, qual é a amostra que mais aparece? Conforme dizem, moda, é coisas que estão na moda, coisa que todo mundo quer utilizar, quer vestir, quer aparecer. Então, qual é o número aqui que mais aparece? Ou o maior número dentre todos esses que estão aqui na frequência absoluta? Bem, dentre este número até este, o 2, o maior número é o 63, correto? Sim, então, se o 63 é o maior número, 63 representa que número aqui nas categorias? 63 está na mesma célula que o número 1. Então, isso quer dizer que a nossa moda será igual a 1. Então, para calcularmos a moda, é simples. Nós temos que vir aqui nas frequências absoluta, ver qual é o maior número. Este aqui não faz parte, porque isso é o nosso N total. É o somatório disso até isto. Então, isso aqui ignora, essa parte está aqui abaixo azul. Então, nós vemos aqui qual é o número maior. O nosso número maior aqui é que vai representar a nossa moda. E depois simplesmente voltamos aqui nas categorias e ver se o número maior que vimos aqui equivale aqui a que valor. E nós vimos aqui que o nosso número maior é o 63 e equivale a 1. Então, a nossa moda é igual a 1. Por isso é que temos aqui moda igual a 1. Qual é a outra pergunta? A mediana. O que é mediana? O que é que vem ser a mediana? Na aula teórica nós também falamos sobre isso. E também vimos exemplos sobre isso. E aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo, se você puder ver, tem ali todas as aulas teóricas que nós vimos e todos os exercícios disponíveis até agora. É só você ver aqui na descrição e ir lá assistir a aula teórica ou um outro exercício que você não acompanhou. Na aula teórica, vamos só aqui ver o slide, um slide da aula teórica que nós abordamos sobre a moda, não é esta, né?
Ok, é esta aqui. Então, a mediana é o valor abaixo e acima do qual se encontra 50% das observações após ordenada amostra. Ou seja, nós já nessa aula teórica vimos aqui esse exemplo, né? É que fomos dados esses números aqui todos e depois nós organizamos esse número do menor ao maior. Então ele está a dizer que a mediana é o número dentre este aqui, após estar organizado, em que existe um abaixo e acima do qual se encontra 50%. Ou seja, aqui seria tirar um número onde acima tem 50% e abaixo também tem 50%. Então, esta é a nossa mediana. Então, vamos lá voltar no nosso exercício para hoje. E vemos então onde é que nós podemos encontrar a nossa mediana. A fórmula que nós utilizamos para calcular a mediana é esta aqui, em que P vai ser igual a N mais 1 sobre 2. Então, esta é a nossa fórmula. Este N é o nosso total que temos aqui, que é o 185. Se nós queremos saber quais são os números que em cima tem 50% e abaixo tem 50%, é claro que temos que procurar nos dados que nos foram apresentados, ou seja, no nosso total, que nesse caso nosso total é o 185. Mais 1, por que mais 1? Se nós queremos tirar o meio, adicionamos sempre um número ímpar, e 1 como é um número ímpar, então por isso que aqui na fórmula tem o n mais 1 dividido por 2, para nós sabermos qual é que está 50 para cima e 50 abaixo. Então, utilizando essa fórmula, quanto é que isso vai ser? Então vai ser 185, que é o nosso total, mais 1 dividido por 2. 185 mais 1 dividido por 2, quanto é que dá? Dá 93. Então, este é o resultado que nós obtivemos aqui, né, da nossa mediana. Então, vamos logo aqui e vamos ver onde é que nós encontramos o 93. Bem, 93, nós não vamos procurar aqui na frequência absoluta. Nós vamos procurar nas frequências absoluta acumulada. Então, 93, onde é que está aqui 93? Se você ver, esses valores aqui vão sempre crescendo. Ele começa do 0 ao 49, depois vem 112, 153, 168, 183 e 185, que é o último valor. Onde é que nós encontramos aqui 93? Na primeira célula, que representa o número 0, ele vai de 0 a 49, correto? Sim. 93 está aqui? Não. Quando aqui o número for 50, será que pertence de novo à célula, essa aqui, o número 1, número 0? Não, porque o número 0 só vai de 0 a 49. Quando for 50, já não pertence a 0. Quando for 50, continua do 1 até o 112. Então, quer dizer, 0 vai apenas de 0 a 49, 1 vai de 50 a 112, 2 vai de 113 a 153, 3 vai de 154 a 168, assim sucessivamente. Então, 93 está em que célula aqui? Está na célula 1, 2, 3, 4 ou 5. Bem, 93 está nesse meio, porque aqui vai de 50 a 112. Então, se 93 está aqui nesse meio, é só vermos que número aqui equivale à nossa categoria. Equivale a 1. Então, quer dizer que a nossa mediana vai ser igual a 1. Por isso é que temos aqui logo a mediana é igual a 1. Então, para calcularmos a mediana é isso, né? Utilizamos essa fórmula, vamos até aqui, vamos procurar o valor que nós obtivemos aqui e depois vemos apenas que valor equivale aqui. Depois tivemos aqui o valor que equivale aqui, é simplesmente procuramos e vemos aqui onde está isso. Está percebido? Eu espero muito bem que sim. Bem, há uma outra fórmula de também procurarmos a mediana, que talvez mais simples, você pode até não utilizar essa fórmula. Imagina que você está fazendo um exercício e tem pressa, não tem tempo de estar a calcular isso. A mediana já sabemos que é o no meio, né, onde se encontra os 50%. Onde em cima tem 50, abaixo tem 50. Então, se você não quer utilizar essa fórmula, então esquece esses dados e também esquece a frequência absoluta. Vem na frequência relativa acumulada. Bem, a mediana é 50%. Então, na frequência relativa acumulada, aqui está, representa isso, 0,26%, correto? Ou arredondando 27%. Então, você logo vê, onde é que eu posso aqui encontrar 50%? Se aqui vai de 0 a 26 ou 27%, então quer dizer que a partir daqui começa o 28%.
e vai até os 60%. Depois que começa a 61%, vai até 82%, 83%. E assim sucessivamente. Então, 50% onde é que está? Está aqui. Se aqui termina no 0, ou arredondando 26,5%. Então quer dizer que a partir daqui começa o 27%. E se aqui termina a 60%, então quer dizer que 50% está aqui nesse meio. Então logo é só você vir aqui, olhar e ver qual é a categoria. Também um. Então, para calcular a mediana, nós utilizamos essas duas maneiras. Ou pela fórmula, algumas pessoas querem que você faça pela fórmula para mostrar que você sabe, e faz isso, depois vem ver aqui. Ou simplesmente vem na frequência relativa acumulada e vê onde está 50% e equivale a isto e você tem a sua mediana. Correto? Então vamos continuar. Depois ainda o exercício nos diz calcula a média. Bem, o que é a média? Na aula teórica, nós também falamos sobre a média e vimos duas formas de calcularmos a média. Vimos quando a média são para dados agrupados, ou seja, para dados não agrupados e para dados agrupados. Para dados não agrupados, nós utilizamos esta fórmula aqui. Para dados agrupados, utilizamos ou esta fórmula ou esta fórmula. Mas a forma mais comum que as pessoas utilizam para a média é esta aqui. Quase nunca utilizam essa. É sempre esta média, essa fórmula aqui. Então, qual é a fórmula que nós vamos utilizar hoje para o nosso exercício? Bem, é claro que vamos tentar utilizar a mais comum, né? Se vês que se é a mais comum e as pessoas normalmente ficam a pedir sempre essa fórmula, então é essa que vamos utilizar. Então vamos utilizar esta fórmula aqui para a média. De relembrar que no exercício número 2 foi nos dado apenas isso aqui, né? Nos deu apenas as categorias e as frequências relativas. Imagina ou supõe que naquele exercício a pergunta A não fosse completa a tabela, visto que foi isso que nós completamos, mas fosse assim, calcula a média. Será que era possível você calcular a média só com esses dois valores? Sim. Existe uma outra fórmula, que é esta aqui, que você pode utilizar para calcular a média, em que existe apenas as categorias vezes a frequência relativa. Então, se esse fosse o exercício número 2 que tem aqui já no canal, que só tinha esta aqui e esta aqui os dados, e estava nos pedir para calcular a média, nós não íamos utilizar esta fórmula aqui, mas sim íamos utilizar esta fórmula aqui. Tá bem? Mas como aqui nós temos todos os dados na tabela de frequência, então vamos utilizar essa fórmula mais completa, o que as pessoas mais utilizam, por assim dizer. Eu só chamei aqui a atenção a essa fórmula, para você saber que também podes utilizar esta quando tens apenas esses dois dados. Então, utilizando essa fórmula, diz que a média é 1 sobre n, o nosso n é o nosso total, já temos aqui, o somatório das categorias vezes a frequência absoluta. Então vamos multiplicando cada categoria por cada frequência absoluta. Então vamos substituir aqui os dados. Como é que isso vai ficar? Então isso vai ficar 0 vezes 49, que é a primeira categoria vezes a primeira frequência absoluta, mais a segunda categoria vezes a segunda frequência absoluta, mais, aqui tem reticência que seria 2 vezes esse, 3 vezes este, 4 vezes este, e depois mais, que é o último, 5 vezes 2, dividindo por 185. Bem, nós aqui eliminamos já 1, né? Porque sabemos que 1 multiplicando por isso tudo ia dar na mesma 1. Então, simplesmente metemos este valor aqui, que deu isso, e aqui no nosso numerador temos aqui essa fórmula que, né, nos pediram para calcularmos a média. Então, multiplicando tudo isso que tem aqui no numerador, quanto é que vai dar? Dá 260. Então é 260 dividido por 185. Então o resultado final dá 1,405. O meu resultado, se você fazer este resultado, vai dar isso. Utilizando esta fórmula ou utilizando esta fórmula. O resultado vai dar este. Por que eu meti também este resultado aqui? Porque no exercício número 2, nós vimos que este valor, nós fomos arredondando. Isso dava 49, se não estou em erro, 0,01 qualquer coisa. Então, nós arredondamos isso. Então, se você utilizar os valores do exercício número 2 sem arredondamento, então é bem provável que o resultado da média dê este aqui, ou aproximado desse resultado, e não este resultado. Mas, seguindo isso que nós vimos aqui, seguindo esses dados que estão aqui na tabela, então o resultado que você tem que obter
é esta aqui. Então, continuando, a pergunta diz, calcula a variância. Bem, qual é a fórmula da variância? Nós também vimos lá na aula teórica que para calcularmos a variância temos duas fórmulas, né? Temos aqui variância para dados não agrupados e para dados agrupados. Nós já vimos que nossos exercícios não são dados agrupados, então vamos ignorar essa fórmula para os dados não agrupados. Para os dados agrupados temos duas fórmulas. Temos esta fórmula aqui e temos esta fórmula aqui. Você utilizando esta fórmula ou esta, dá na mesma. Você quem sabe qual delas utilizar. Então, qual foi a fórmula que nós utilizamos? Vamos voltar lá na nossa aula de hoje, né? Então, a fórmula que nós utilizamos é esta aqui. A primeira fórmula, em que a variância vai ser igual a 1 sobre n menos 1, o somatório do n, índice i, ou seja, a nossa frequência absoluta, que vai multiplicar a categoria menos a média ao quadrado. Ou seja, isto tudo seria a fórmula. Isto aqui, n menos 1, que é um bocadinho diferente daqui, né? Veja que aqui só temos 1 sobre n, aqui é 1 sobre n menos 1. Somatório disto aqui é a nossa frequência absoluta, que vai multiplicar, dentro de parênteses, a categoria, que são esta aqui, menos a média, que encontramos aqui, ao quadrado. Então, vamos substituir aqui esses dados, ou esses números. Então, é o seguinte, 1, já sabemos que quando nós multiplicamos 1 por isso, vai dar o mesmo número. Então, ignoramos logo 1. n menos 1, temos aqui, né? Nosso n é 185. Então, temos aqui 185 menos 1. No numerador, passamos tudo isso, ou seja, 49, que é o nosso NI, está aqui, 49. Então, é 49 vezes, dentro de parênteses, 0 menos a nossa média ao quadrado, mais 63, que é esse nosso segundo dado, vezes 1 menos a média ao quadrado, mais 41, vezes 2 menos a média ao quadrado, mais 15, vezes 3 menos a média ao quadrado, mais 15, que temos aqui, vezes 4 menos a média ao quadrado, mais 2 vezes 5 menos a média ao quadrado. Então, esse 5 é da nossa categoria, esse 4 da nossa categoria, o 3 categoria, o 2 categoria, o 1 categoria e o 0 categoria. Então, substituímos tudo isso aqui que nos diz como é que tinha que ser na fórmula. Então, se você meter tudo isso na sua máquina calculadora e dividir tudo isso por 1, o meu me deu aproximadamente esse valor, 1,585. Se tu não te dá esse número, não se preocupa muito, isso são números aproximados, tu pode dar um número aproximado a este. Então, este foi o resultado para a nossa variância. Então, a variância será igual aproximadamente a 1,587. O exercício termina ali? Não. Ela ainda continua o exercício e diz, por último, calcula o desvio padrão. Bem, o que é o desvio padrão? O desvio padrão não é nada mais que a variância ao quadrado. Então, depois de você obter a variância, simplesmente põe a raiz quadrada e põe dentro da raiz quadrada a variância até o desvio padrão. O desvio padrão é representado por esse símbolo aqui, S, enquanto a variância é S ao quadrado. Há exercícios que vêm assim. Calcula o desvio padrão. Sempre que te pedirem para calcular o desvio padrão, você primeiro tem que calcular a variância, só depois que tens que calcular o desvio padrão, porque o desvio padrão depende do resultado da variância. Então, pegando esse valor, metendo dentro da raiz quadrada, como é que fica? Então, fica a raiz quadrada de 1,587. Então, a raiz disso quanto é que dá? Dá simplesmente isso. Dá 1,26. Então, este é o resultado final do desvio padrão. Então, este é o resultado que nós obtivemos hoje desse exercício, que nos pediu para calcular a média, a mediana, a moda, a variância e, por último, o desvio padrão. Muito obrigado. Qual será o exercício para a próxima aula ou na próxima aula? O que é que vamos abordar?
Bem, na próxima aula vamos continuar com o sexto exercício e vamos calcular variáveis em estudo, ou seja, as variáveis em estudo que nós vimos na aula passada e no exercício número 2. Então, nessas variáveis em estudo, vamos calcular os percentis e o coeficiente de assimetria. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.